Boa tarde, bem-vindo ao canal do Conhecimento e Entretenimento. Meu nome é Maria Patrícia Guiar. Hoje nós vamos falar um pouquinho da União Soviética. O que aconteceu com a União Soviética após a corrida armamentista? Primeiro, houve uma polarização. Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Bem, a recuperação da União Soviética ficou de uma forma bem delicada. Economicamente, Mikhail Gorbachev teve que adotar medidas para que não houvesse o colapso geral da União Soviética. Como? Criou medidas por causa dos gastos armamentistas. Foi muito grande. Foram gastos que fizeram com que a União Soviética na verdade, ficasse fragilizada. E, no entanto, ele trabalhou a glasnost, que é a liberdade de expressão, por ter sido um país fechado, não tinha muita liberdade de expressão. E a perestroika, vai trabalhar o quê? A reestruturação da União Soviética. A União Soviética precisava ser reestruturada. Com tantos gastos, como é que ela iria se levantar? Bem, com isso ficaria mais fácil trabalhar a perestroika para que outros países pudessem mandar empresas que auxiliasse realmente a União Soviética. Ela estava tão frágil que não sabia mais quem pedir ajuda. Por tanto gasto com arma, isso gerou assim uma situação meio indiferente. Bem, nós temos, na verdade, alguns países que estavam ligados à União Soviética. Com esses movimentos que foram surgindo por causa da situação da União Soviética, nós temos, por exemplo, a Polônia, a Romênia, a Tchecoslováquia e a Alemanha. Elas formaram alguns movimentos para reagir a uma tal autonomia que pudesse dar continuidade às suas, vamos dizer, entre aspas, independências. Por exemplo, na Polônia, os operários intelectuais se revoltaram com a situação que aconteceu da União Soviética ter feito aqueles gastos todos e a Polônia está muito ligada. Então, com os operários revolucionários, isso fez com que a Polônia ganhasse uma certa autonomia. Em 89, nós temos a queda do Muro de Berlim. A Alemanha se reunifica, porque nós tínhamos a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E com isso, com a reunificação da Alemanha, isso gera o quê? Mais um fortalecimento de outro país, que ali na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a situação da Alemanha, porque, na verdade, toda essa questão da polarização gerou circunstâncias em todos os países do mundo com relação às suas autonomias. Nós temos a União Soviética, ela se desmorona, e com isso a escassez de alimento, por exemplo, a agricultura. A agricultura não estava assim tão fértil. E tendo a escassez de alimento vai gerar o quê? A inflação. Nós temos a figura de Boris Yeltsin, que ele acelerou algumas reformas em agosto de 91. Só que ele fez essas reformas para evitar um golpe de quem? Um golpe contra Gorbachev, aquele que trabalhou a perestroika e a glasnost. Bem, Boris Yeltsin viu que a situação estava tão hiper delicada que, na verdade, ele vai renunciar. Em 1991, nós temos 15 repúblicas que ficaram independentes, certo? Sendo que uma delas, em 1992, Tchecoslováquia, era um país só, uma república só, virou Tcheque e Eslováquia. Então, muitos começaram o quê? A se desmembrarem para que pudesse conquistar
certa autonomia. Nós temos em 2008 Kosovo. Kosovo independente da Sérvia, só que para os Estados Unidos ainda não reconhece essa independência até hoje. Inclusive eu peguei aqui no livro alguns países para citar. Em 91, que no fim da União Soviética surgiram 15 repúblicas independentes. Vou falar algumas delas. A Estônia, a Lituânia, a Cazaquistão também, Geórgia, Ucrânia, Belarus, Moldávia, Azerbaijão, Uzbequistão, Quirguistão, Tadiquistão, Armênia, Turcomenistão e Rússia. Aí nós temos depois um processo de desmembramento, que originou 6 novas repúblicas. Ali foram os desmembramentos, agora foram novas repúblicas que surgiram, na verdade. A Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Herzegovina, a Sérvia, Montenegro. E também damos um destaque para a Macedônia. Com tudo isso, mexeu com o país. Ou seja, quem estava alinhado saiu, desmembrou, outros surgiram, outros separaram, outros juntaram e a União Soviética foi. Isso é normal, porque toda guerra há sempre um renovo, uma mudança, e ali na frente nós vamos entender claramente como é que foi a supremacia dos Estados Unidos. E vamos falar um país interessante que a gente pode associar. Estados Unidos à China. Na próxima aula a gente vai ver Estados Unidos à China. Como é que foi essa hegemonia, reconhecimento dos Estados Unidos como uma grande potência. E é isso aí. O canal do conhecimento é assim. Você que faz o canal do conhecimento, dê sugestões, porque a história é processo. História é o que vai desencadear o presente, foi o passado, o presente e o que vai ser o futuro. É isso aí, dê um like. Maria Patrícia 291. Um beijo, um abraço e obrigada pela audiência. Fique com Deus. Obrigadão. Tchau.